tem minha tela agora, né? Beleza? Estão vendo a apresentação? Muito obrigado. Tá? Então, beleza, gente. Show, tá? Então, assim, volta às aulas, tá? Coisa diferente, totalmente fora do comum que a gente está acostumado. No início do ano a gente fez um pouquinho sobre isso. Dessa vez eu tentei me organizar melhor, tá? Porque realmente é novidade para mim também e dar aula no modo virtual é bem complicado. Mas a gente vai superar isso aí, a gente vai conseguir trabalhar os conceitos que a gente precisa, tá? Obviamente que a carga horária de trabalho nossa, ela pode aumentar um pouquinho, porque você sabe muito bem que assistir aulas online, né? Às vezes vocês não estão com a atenção devida, etc, né? Então, às vezes o professor tem mais trabalho, eu acredito para os alunos também, porque todos os professores vão pedir uma devolutiva para vocês, né? Alguma tarefa, etc. Então, gente, para o conteúdo de física, né? Para as aulas de física, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar depois essa videoaula lá no YouTube. E vocês que estão no terceiro ano, né? Eu já deixo uma dica, tá? As aulas do primeiro e do segundo ano também estarão lá. Então, se vocês quiserem fazer uma revisão do conteúdo para fazer o Enem, tá? Tem algumas aulas lá de alguns tópicos, né? Do primeiro ano lá, MRU, MRUV, já tem alguma coisa lá, tá? Do segundo ano, hidrostática e termologia também já tem alguma coisinha. Então, se vocês quiserem fazer alguma revisão, assistir aquelas aulas, né? E as aulas que vão ser colocadas lá, vocês estejam à vontade. Mas também não se esqueçam das nossas, né? Que é as nossas que eu vou cobrar a vocês, essas aulas aqui de eletricidade que vão valer pontos para vocês, tá? Bom, o que eu preparei hoje? Hoje eu preparei uma revisão, tá? Dos nossos conceitos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar algumas dicas inicialmente de estudo remoto para vocês. Eu sei que vocês já estão de saco cheio disso, mas eu acho que é importante a gente sempre voltar a frisar e eu acho que tem alguns detalhes que são importantes, tá? E também tentar conversar com vocês sobre o que nós vamos fazer em termos de avaliações, tá? E o que a gente vai conseguir fazer, né? Na verdade, eu vou analisando ao longo do período o que a gente vai conseguir. Mas, e também depois no final eu vou fazer a correção da nossa avaliação e a correção da nossa avaliação ela já vai valer como uma revisão. Que ali a gente vai revisar as equações, né? E tudo isso que a gente estudou até agora é base para continuar os nossos conteúdos, né? Que é campo elétrico, potencial elétrico e capacitores, que é o que eu planejo ver com vocês até o final aí de setembro, tá? Beleza? Pessoal, então aqui, ó, começando, algumas dicas, tá? Nessas aulas síncronas e assíncronas que a gente está tendo aqui. Eu acho muito importante todas as nossas aulas, tá? Principalmente nas próximas, vocês estarem sempre com um caderno na mão, caneta, calculadora, tá? Mesmo as aulas assíncronas que são as gravadas, para vocês ir fazendo as contas comigo juntamente, né? Fazer as contas junto comigo, tá? Por quê? Que nem aula, né? Em aula vocês estão sempre com caderno, vocês estão sempre anotando as coisas e vocês estão sempre fazendo as contas, né? Porque eu fico exigindo que vocês fiquem com a calculadora me ajudando, né? Então é importante que nessas aulas aqui, mesmo que seja à distância, né? Que vocês façam isso. Você está preparado como se estivesse na escola, gente? Um dos maiores pecados que se pode cometer no ensino remoto é ver as aulas deitados e de pijama embaixo das cobertas. É um pecado isso aí. Eu sei que todo mundo deve estar fazendo isso agora, nesse momento, né? Mas, gente, não é proveitoso para vocês. A minha voz é grave. Vai ter uma luz na frente de vocês ali, essa luz, daqui a pouco ela vai hipnotizar vocês e daqui a pouco vocês estão dormindo. Então, quando for assistir uma aula, né, síncrona ou assíncrona, vocês se portem como se fosse na escola. Põe uma roupa, senta numa mesa, pega um café, caderno, caneta, calculadora, para participar como se estivesse em aula, tá? Eu acho que isso vai ajudar muito vocês na compreensão dos conteúdos que vão ser passados, tá? Após terminar a aula, fazer um resumo. Importante, tá? Eu vou liberar os slides para vocês lá no Cigar. Vai ter o vídeo lá no YouTube, tá? Fazer o resumo, ter o caderno completo. Não esqueçam disso. Não deixe para resolver os exercícios de última hora. Isso aqui foi bem comum na primeira parte, hein? Gente apavorada,
na noite antes da entrega, fechava o SIGA meia-noite. 10 horas os caras me mandando mensagem perguntando como é que se fazia o exercício. Então, isso é um erro, porque tu não vai aprender nada em 1 hora, tá? É um processo, então tem que começar um tempo de execução para vocês fazerem os exercícios, principalmente a eletricidade. A eletricidade tem muitos conceitos que são bem complexos, tá, gente? Então vocês têm que ter tempo para entender os conteúdos. E procurar o professor e os colegas sempre que houver necessidade. Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vocês têm basicamente tudo. Então é só dar um sinal de luz, dar um sinal de fumaça, o que for, tá? Para tentar resolver os problemas de vocês, beleza? Fechado? Isso aqui são algumas dicas, tá? Não são regras, tá? Apesar de achar que seria importante que vocês estabelecessem como regras para vocês mesmos, tá? Seguindo. Algumas vezes você sabe muito bem, né, que eu tenho alguns gatos, então de repente eles podem aparecer na filmagem, tá? Eles gostam muito disso, mas vocês não ligam que eu vou catar eles fora aqui, tá? Sem problema nenhum. A outra coisa é que, como eu não ensinei eles a abrir porta, né, às vezes podem bater aqui na porta para entregar alguma coisa e eu tenho que pausar por 5 minutos, tá, gente? Mas eu acredito que hoje não vai acontecer isso. Pessoal, a nossa recuperação, tá? Eu não sei porque esse slide veio primeiro. Tá, mas tudo bem, sem problema, tá? Nós vamos fazer uma recuperação, então, do primeiro semestre, né, da primeira nota, na verdade, nós estamos ainda no primeiro semestre. Para aqueles alunos que ficaram com nota abaixo de 7, tá? Vai ser uma tarefa, questionário, né? Questionário mais tarefa, do mesmo molde que a gente fez. Vai ter um valor de 3 pontos, acredito que 3 pontos já é uma pontuação suficiente para todo mundo alcançar a média, tá? Pelo que eu dei uma observada ali no SIGA, nas notas de vocês. E o conteúdo é o conteúdo antigo, tá? Então, esses alunos que estão com nota abaixo de 7, em breve serão informados do dia e da hora que a gente vai fazer essa recuperaçãozinha, tá? Estejam atentos e tirem as dúvidas caso existam desses conteúdos passados, tá, gente? Beleza? Dúvidas? Abra o microfone e me avise, tá? Pessoal, o conteúdo que a gente vai estudar, então, até 25 de setembro, né? Eu acho que é 25 de setembro, se não me engano. Acho que é isso aí. Então, a gente vai fazer uma revisão, ó. Não é a hora da Judite entrar. Sai, Judite. Então, olha só. A gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo, beleza? Depois a gente vai estudar um pouco, vai continuar o estudo do campo elétrico, mas a gente vai estudar o campo elétrico em outros aspectos, tá? Campo gerado por uma carga, sistema de cargas, campo elétrico uniforme, algo que é muito próximo do que a gente já vem fazendo, tá? Mas, obviamente, que agora não vai ser o conceito de força, vai ser o conceito de campo, tá? Essa é a diferença. Depois nós vamos estudar potencial elétrico, né? Os famosos volts. Então, daqui que vai vir os volts, tá? E as coisas vão começar a fazer mais sentido para vocês nos aspectos mais experimentais, tá? Porque até agora nós estamos falando campo, força, a gente não enxerga essas coisas, né? Mas os volts a gente também não enxerga, mas a gente trabalha no dia a dia e vocês, como técnicos, vocês sabem disso, né? E a parte de capacitores, que são dispositivos, né? Então, vai ser o nosso primeiro dispositivo a ser trabalhado, serão os capacitores, beleza? Então, isso até o dia 25 de setembro, eu acredito que a gente consegue vencer tranquilamente. Então, o que a gente já tem? A gente já tem uma nota, vamos fazer uma recuperação. A gente teria que ter, deixa eu pegar minha caneta aqui. A gente teria que ter mais 2 notas, né? Eu não sei como é que eu vou fazer aqui ainda, tá, gente? Então, dia 25, certamente a gente vai ter mais uma avaliação. Isso é certo, tá? Se eu vou fazer pelo SIGA, acredito eu que eu vou mudar um pouquinho a minha estratégia, tá? A gente vai fazer para um outro sistema, um sistema que seja mais seguro, que ele não caia tanto, tá? E que ele seja, inclusive, melhor para mim fazer as correções, tá? Então, isso aí vai ser trabalhado ainda. Mas, obviamente, vai ser uma ferramenta mais fácil para vocês. Eu não vou sair do SIGA A para dar uma ferramenta que vai ser mais complicada, tá? Uma ferramenta que vai ter mais acessibilidade e vai ser mais fácil, tá? Mas isso aí a gente vai discutindo também no grupo lá e a gente vai vendo como é que a gente pode fazer. Então, a gente vai fazer ainda os trabalhos, né? As devolutivas que vocês vão me dar. Hoje não tem devolutiva, mas semana que vem já tem uma devolutiva, tá? E vamos fazer a nossa avaliação, aquele modelo
de praxe, né? Questionáriozinho comprovando o que vocês fizeram, tá? E a recuperação, bom, a recuperação a gente pode deixar depois do dia 25, sem problema nenhum. Já a terceira nota aqui, eu tô vendo como é que a gente vai fazer, mas eu queria chamar a atenção para vocês nesse detalhe aqui, que sempre tem nos finais de cada semestre, a apresentação do experimento, tá? Não teremos a apresentação do experimento? Teremos a apresentação do experimento, de uma maneira um pouquinho mais diferente, tá? Que vai valer para nota pela terceira, tá? Pela terceira nota, pela terceira área. Como é que vai ser esse experimento, gente? Vocês não vão fazer um meeting comigo, né, apresentando o experimento, porque isso aí vai dar lasqueira, tá? Não vai dar confusão, eu tenho certeza, porque é feito em grupo, né? A ideia é que vocês não façam aglomeração ainda, né? Não se aglomerem para fazer a apresentação do experimento, nem montar experimento. Então, a minha ideia foi a seguinte, que vocês construam um experimento, né? O grupo de vocês aí, e esse experimento ele vai se apresentar através de um vídeo de 5 minutos, tá? Um vídeo com a apresentação aqui, ó, 5 minutos de apresentação desse vídeo, até 5 minutos, né? No vídeo deve ser apresentados os conceitos físicos envolvidos, o material utilizado na construção do experimento e o funcionamento do experimento, tá? Pessoal, vocês não precisam se reunir para fazer isso. Vocês podem delimitar tarefas, cada um vai fazer uma parte do experimento, um vai montar o experimento, né? Outro vai falar sobre a física do experimento, outro vai falar sobre a história daquele experimento, outro vai falar sobre a aplicação daquele experimento, onde é que a gente vê isso, e o outro vai apresentar o experimento propriamente dito. Então, vocês podem dividir tarefas, tá? Óbvio que se vocês acharem muito necessário, né? Mas aí não pode aglomerar tantas pessoas, né? Reunião de 2 no máximo, para montar o experimento, tá? Mas dá para fazer dessa maneira como eu estou falando para vocês, cada um na sua casa, fazendo uma parte do experimento e editando o vídeo, certo? Então eu quero vídeos assim, ó, bem editados, não quero coisa ruim, tá? Eu quero vídeos bem editados e podem ser vídeos divertidos, vocês podem ser criativos, né? Fazer uma sketch, fazer uma historinha, etc, tá? Aí é com vocês, aí vocês vão mostrar a criatividade, tá? Ou pode fazer um vídeo formal também, sem problema nenhum, tá? Desde que seja bem feito. Mas aqui é importante, tá, gente? Olha, é divertido, mas também não é desrespeitoso, tá? Não vamos fazer uma coisa que não é legal, tá? Que eu não vou curtir, então quero coisas geniais, tá? Coisas que eu sei que vocês conseguem fazer. Beleza? Show? Dúvidas? Prendam no microfone aí, tá? Lembrar aqui que tem que focar muito na física, tá? Não ficar muito na historinha, se vocês criarem alguma coisa, tá? E os temas dos experimentos serão sorteados, tá? Por que serão sorteados? Porque da última vez, né, muita gente, no terceiro ano, né, se prendeu muito a fazer experimentos sobre eletrostática, né, sobre a parte inicial de carga elétrica. Então, os experimentos eram diferentes, mas era mais do mesmo. Era mais do mesmo, a gente não estava vendo nada diferente, né? A gente estava vendo os processos de eletrização, né? E basicamente era isso que a gente via, tá? Então eu vou sortear os temas para que fique bem espaçado. Tem bastante coisa. Eletricidade não falta experimento, tá? Vocês não terão dificuldade de achar experimentos em eletricidade. E este trabalho, inicialmente, ele vai ter peso 4 na terceira nota. Inicialmente, tá? Inicialmente. Ainda verei como vou fazer isso aqui ainda, se vai ser essa nota mesmo ainda. Mas vocês vão sendo informados pelo nosso grupo lá, tá? Eu vou dando informações, vocês não vão ficar desavisados, tá? Beleza? Seguindo. Bom, então agora vamos começar a nossa revisão, tá? Como é que vai ser a nossa revisão? Correção da prova, tá? Como vamos corrigir a nossa prova, gente? Olha só. Óbvio que na avaliação, a ordem que vai aparecer aqui não é a mesma ordem de vocês. Eu sei que vocês são espertos, vocês entenderam isso, né? Que eu embaralhei as questões para cada aluno. Então a gente vai fazer a correção e aí a gente já vai lembrando os conceitos, tá? Então aqui nesse caso aqui, ó, desse exercício, ele fala aqui que tem 3 esferas idênticas, A, B e C. Inicialmente a esfera A tem carga de mais 6 microcoulombs e B tem uma carga de menos 2 microcoulombs, tá? E a esfera C tem uma carga de 8 microcoulombs.
Primeiramente, vamos relembrar, né? Um micro, para quem não lembra, né? Isso está no caderninho de vocês, vale 1 vezes 10 na menos 6. Até o final do ano tem que ter decorado isso aqui, hein? 1 vezes 10 na menos 6. Então, primeiramente, a esfera A é colocada em contato com a esfera B. Olha lá. Pá. Foi colocada em contato. Tá, pessoal? O que acontece no contato elétrico? Né? Duas cargas, dois objetos carregados, quando colocados em contato, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer análise da carga total envolvida, porque eles vão trocar cargas, né? Eles vão trocar elétrons. Um vai receber elétrons, o outro vai perder elétrons, que a gente sabe que são essas cargas que acabam se mexendo, né? Dentro de um sistema. E aí, a gente vai fazer a análise da carga total envolvida. Então, uma carga A tinha 6 microcoulombs, a carga B tinha menos 2 microcoulombs. Se a gente analisar qual é a carga total envolvida nessa situação, a gente chega ao valor de 4 microcoulombs. O que acontece? Vamos separar as cargas agora, né? Ao separar as cargas, cada uma... Deixa eu ver se aqui vai ter animação. Ah, não fiz essa animação. Então, ao separar essas cargas, né? E são objetos idênticos, o exercício fala isso, né? Vai ter uma divisão igualitária da quantidade de carga total. Se eu tenho 4 microcoulombs de carga total, eu vou ter dividido, então, na carga A 2 microcoulombs, na carga B eu vou ter 2 microcoulombs também, tá? Beleza? Simples, né? Depois, qual era a situação? A é colocado, após ela é colocada em contato com a esfera C. Então, foi lá, pá, contato com a esfera C, né? O que vai acontecer, gente? Mesma coisa, só que agora, qual é a situação? A situação é que agora a carga A tem 2 microcoulombs. O exercício não disse que era para resetar e voltar no início. Não, ele continua. Então, se a minha carga A agora tem 2 microcoulombs, porque já fez uma interação com o corpo B, a análise das cargas vai ficar dessa forma, 2 micro menos 8, né? Microcoulombs, que era a carga da esfera C. Somando a carga total aqui, a gente tem menos 6 microcoulombs de carga. Tá? Então, essa é a carga total envolvida no contato entre A e C. Dividindo igualmente entre os dois, a gente chega à conclusão que a carga A tinha menos 3 e a carga C tinha menos 3 microcoulombs também. Beleza? Então, ele pergunta qual é a carga final na esfera A. Menos 3. Essa era a resposta. Menos 3 microcoulombs. Tá? Que é um micro, 1 vezes 10 na menos 6. Tá? É isso que significa. Tá? Vocês não podem confundir esses símbolos, saber o que é unidade e o que é a sintaxe de base 10. Tá? A sintaxe de base 10 é um micro. O C aqui é unidade. Então, esse cara aqui é uma base 10. Tá? É uma 10 na menos 6. Isso aqui é unidade. Tá? Eu vi isso aí nas avaliações. Tá? Gente confundindo isso aqui com o micro com unidade. O micro não é unidade. Tá? Beleza? Tranquilo? Seguindo. Por que eu digo isso? Né? Porque eu vi muita coisa sendo escrita assim, ó. 3 vezes 10 na menos 6, né? Aí o cara escreve assim, microcoulombs. Não, isso aqui tá errado. Tá? Tu já explicitou a base 10, por que tu vai colocar o micro? Tu não coloca o micro, tá? Porque o micro, ele significa essa base 10. É uma sintaxe, tá? Beleza, gente? Feito, qual é o número de partículas em excesso na esfera A? Para calcular o número de partículas, vou usar a equação da quantidade de carga. Qual é a equação da quantidade de carga? Olha só, a quantidade de carga dele é menos 3 microcoulombs, né? Pelo sinal, né, a gente já verifica aqui qual é o excesso de cargas que a gente tem. Elétrons, tá? Então, a gente tem excesso de elétrons pelo sinal da carga, né? Para determinar a quantidade de corpo, nós utilizamos essa equaçãozinha aqui, ó, que é igual a N vezes Z. Quem é E? E é a carga elétrica fundamental, aquele valor padrão, né? Qual é o valor padrão? É esse aqui, ó. Vai aparecer sempre para a gente, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga elétrica fundamental, o Ezinho, tá? Pessoal, tá feito aqui, ó, lá. O menos 3 microcoulombs é 3 vezes 10 na menos 6. Eu quero saber o número de partículas em excesso.
né? Para ele ter essa carga, ele ganhou partículas, ganhou elétrons, né? Então, qual é o número de partículas? É só passar esse 1,6 aqui, ó, dividindo, tá? Como é que fica? Deixa eu botar a borracha agora aqui. Borrachinha. Aí, ó. Como é que fica aquela brincadeira ali? A brincadeira fica 3 sobre 1,6. Então, esse aqui é o número de partículas em excesso, 18,75 vezes 10 na 13. Então, para eu ter uma carga de menos 3 microcoulombs, eu preciso ter isso aqui de cargas em excesso, que é uma quantidade muito grande, certo? Só para vocês terem uma ideia das dimensões das cargas, né? Para eu ter uma carga mínima, menos 3 microcoulombs, eu preciso de 10 na 13 partículas para fazer isso, tá? Beleza, exercício simples, acredito que muita gente não teve dificuldade com isso, tá? Pelo que eu percebi. Definição de força. Outra questão, ó, simples também. Questão muito simples, tá? Ó, qual a distância devemos colocar duas cargas A e B para que a força elétrica entre elas seja de 5,4? Força seja 5,4. Considere que a carga A tem valor de 6 micro e a carga B tem menos 4 micro. Tá ali, ó, duas cargas. Qual a distância para que essa situação ocorra, né? O que eu vou usar? Vou usar a lei de Coulomb. Falar de força elétrica é a equação de Coulomb. O que é a equação de Coulomb? Força que é igual a K, QA, QB sobre D quadrado. Quem é o K? Constante de elétrica do meio, tá? É um padrão a gente utilizar o vácuo, né? Que esses exercícios sempre acontecem no vácuo, porque no vácuo a gente conhece muito bem o valor dessa constante, e o valor dessa constante é 9 vezes 10 na 9, tá? Se o experimento ou o exercício acontecer em outra situação, em outro local, em outro meio, né? Aí o K ele vai ser modificado, mas o exercício precisa te oferecer esse valor. Se ele não falar nada, né? Geralmente é que nós estamos dentro do vácuo, e no vácuo o K vale isso aqui, 9 vezes 10 na 9, tá? Pessoal, substitui os valores aqui, ó, muito simples, né? Vai lá, substitui. Aí, professor, por que tu tirou o sinal, tu não considerou o sinal aqui? Tá? O sinal, na verdade, é para vocês entenderem que eu tenho duas cargas de sinais opostos aqui e que elas estão se atraindo. Na equação de Coulomb, tá? A gente vai sempre considerar o módulo das cargas aqui. E você sabe muito bem que se eu considero o módulo das cargas, o sinal para mim é irrelevante. Então, a gente vai considerar aqui o módulo dessas cargas. A análise depois, se essa força vai ser de repulsão ou de atração, ela vai ser feita de outra forma, vetorialmente, que nem nos próximos exercícios a gente vai fazer, tá? Então, olha só, montei aqui, substituir. O que eu vou fazer aqui, ó? Pegar esse D. Aqui o que eu faço é o seguinte, ó. É pegar esse Dzinho aqui, ele está multiplicando e dividindo, né? Ó, ele está na parte de divisor aqui. Então, ele vai passar lá para o outro lado multiplicando e eu já vou pegar esse 5,4 e passar dividindo. Terceiro ano vocês já sabem disso, né? Procedimento matemático simples, ó. Um passa para lá multiplicando, outro passa dividindo. O que acontece? O D ao quadrado vai lá para cima e eu tenho isso aqui, né? Vamos começar a resolver. Aqui eu já resolvi em partes, hein? Ó, eu já fiz 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vezes 10 na menos 12, porque eu multiplico os micro também. Tá? Coloca na calculadora. Como eu falei, micro não é unidade. Micro é sintaxe de base 10, tá? Seguindo aqui, gente. Seguindo. 0,216 é o quê? 0,216 é o 9 vezes 10 a 9 vezes 24 sobre 5,4. Isso aqui dá 0,04 d quadrado. Então, d raiz de 0,04, d igual a 0,2 metros ou 20 centímetros. Tá? Então, essa era a resposta desse exercício. Percebi que a maioria conseguiu chegar na resposta tranquilamente, então tudo certo, tá, gente? Tudo tranquilo. Beleza? Dúvidas? Eu vou seguindo aqui, tá? Essa aqui é uma questão que geralmente dá muito problema, tá? Muito problema porque ela não trabalha com números. É uma questão que tu não usa números. É uma questão... números propriamente ditos, né? Valores de carga, valores de distância, etc. A gente só trabalha com grandezas e triplicar grandezas,
dividir grandezas, né? Então vamos olhar, porque esse aqui é um exercício que é bem de lógica, tá? Se vocês conseguirem entender a lógica que está por trás desse exercício aqui, o resto se torna ainda mais fácil, tá? Então olha só, duas partículas eletrizadas se encontram no vácuo, fixas em suportes distintos. As forças de interação elétrica entre elas têm intensidade igual a F. Essa é a força entre elas. Se a distância entre as partículas diminuir pela metade, a carga da primeira for triplicada e a carga da segunda partícula cair pela metade, qual o novo valor de força F' entre as partículas? Resolva de acordo com a lei de Coulomb. O que é resolver de acordo com a lei de Coulomb? Tá, aqui é a situação, ó. Olha a situação. Eu tenho isso. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Tá? Ó, perceba a diferença. Essa era a situação. Aí eu vou lá e triplico. Cadê minha caneta? Eu triplico a carga 1. Eu tiro a metade da carga 2. E eu diminuo a metade da distância. É isso que está acontecendo. Ao fazer essas mudanças, vai aparecer uma força F', tá? Que é diferente da força F. Como é que a gente vai mensurar a relação entre essas duas forças? Né? Porque eu vou obter o valor da força F' em termos da força antiga que eu tinha. Tá? Então vamos lá, olha só. Para a primeira situação, eu tenho isso. Né? O exercício não dá mais nenhuma informação. É isso aqui que eu tenho. Ó. Força K, Q1, Q2 sobre D quadrado. É isso que eu tenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar. Isso aqui é o F. Olha só, olha a cara do F. Tá ali o F, né? Olharam. Agora, para a segunda situação, como é que fica? Eu tenho que fazer essas modificações. O K eu não mexo, né? Agora eu vou triplicar a carga 1, vou tirar metade da carga 2, e a distância, ela vai cair pela metade, mas olha só. Na equação, a distância é ao quadrado. Mas agora a distância, o valorzinho dela, caiu pela metade. Tudo isso tem que ser levado ao quadrado. Tá? Beleza? Não é só o Dzinho que fica ao quadrado ali, porque eu estou cortando esse D pela metade. Então o D modificou. Então tudo isso tem que ir ao quadrado. Tá? Como é que a gente resolve isso, gente? Aí tu vai tirar os números para um lado e deixar as incógnitas do outro. Tipo, uma do lado da outra, né? Mas os números eu vou tirar desse meio aqui. Eu vou separar os números. Então, olha só como é que fica. O 3, eu tirei aqui para a esquerda, ó, o 3 aqui. Esse 4, da onde que vem esse 4? Pessoal, olha só. Isso aqui é divisão da divisão, né? Aquele 2 ali. Só que esse 2 está elevado ao quadrado. Então, é como se ficasse um negócio assim, ó. Vamos botar 1 aqui sobre D ao quadrado, né? Tirando o quadrado dos dois, sobre 2 ao quadrado é 4. Olha lá, o 4 divisão da divisão. O que isso significa, pessoal? Para quem não lembra, né? Isso aqui a gente poderia fazer, pegar esse 4 aqui, como ele divide o dividendo, né? E ele passa, então, lá para cima. Para aquelas regrinhas de multiplicação de fração. Não sei se vocês lembram delas. É como se eu tivesse um negócio assim, ó, 1 sobre D quadrado. E aqui é como divisão da divisão, é como se eu tivesse aqui, ó. Só que ao pegar esse 4 sobre 1, eu vou passar lá para o outro lado invertendo, né? Então, aqui, ó. Fica 4 sobre 1. Então, isso aqui é igual a 4 sobre D quadrado. Tá? Então, por isso que aquele 4 ele aparece aqui, ó. Essa aqui é a regrinha. Beleza, gente? Seguindo. Esse 2 que está dividindo essa carga aqui, o que vai acontecer? O 2 está dividindo a carga, ele já está dividindo, então, ele não está só dividindo essa carga, ele tá, como essa carga está multiplicando os outros termos, ele também está dividindo todos os outros termos. Né? Então, o 2 já pode cair aqui embaixo, bonitão. Tá? Beleza, gente? Então, é por isso que aparecem esses termos aqui. O que eu vou fazer agora? Muito simples. Só seguir, ó. Aqui eu até botei as flechinhas, ó. Botei as flechinhas do que acontece, mas acho que as flechinhas ficaram bem confusas. Aqui eu vou, então, simplificar o 4 e o 2, tá? Então, o 4 e o 2 vão ser simplificados. E aí vai restar...
Deixa eu apagar aqui, gente. Aqui apaga, aqui ficou minha conta ali no meio. Tá. Olha lá. Simplifiquei o 4 e 2, sobrou 2, então ficou 3 vezes 2. E aí sobrou quem? Sobrou o resto da equação lá, gente. Sobrou o K, Q1, Q2, D quadrado. Quem é isso aqui? Ó, isso aqui é F. Isso aqui é F. Tá? Então 3 vezes 2 é 6. Então essa nova força, ela aumentou em 6 vezes o valor da sua intensidade. Tá? 6 vezes o valor da sua intensidade com relação à força inicial que eu tinha. Tá? Essa é a interpretação e essa aqui é a resposta do exercício. Tranquilo? Acredito que sim. Tá? Ninguém fala nada, ou estão dormindo, ou estão entendendo tudo, né? Aquela velha premissa. E a desvantagem de estar aqui com uma câmera na minha frente que eu não vejo a lata de vocês. Não consigo ver as caras de interrogação. Mas tudo bem, né? Vocês já são adultos quase, jovens adultos. Vocês me perguntariam se não entendessem, né? Pessoal, seguindo. A quarta questão, depois só mais uma e fechamos por hoje, tá? Essa questão aqui era a questão mais difícil da prova, tá? Mas essa foi uma das questões mais trabalhadas por nós também, tá? Eu tenho um sistema de cargas e ele quer saber qual é a direção, modo de direção e sentido da força resultante devido à ação das cargas elétricas sobre entre os corpos sobre a carga 1. Gente, qual é a força resultante sobre a carga em vermelhinho aqui? O que acontece? Eu tenho uma força que puxa para cá, eu tenho uma força que puxa lá para lá, tá? Porque são de sinais opostos, então as forças são de atração. Eu até coloco aqui. Não precisava nem ter escrito, ó. Eu vou ter uma força F12 de X. Por que de X? Porque está no eixo X essa força. Já é uma dica. Lembra das questões vetoriais, que agora vai ser importante. Eu tenho uma F13Y que está na direção de Y, tá? Então essas são as forças que tem. A força resultante vai vir da onde? Vai vir da soma vetorial dessas duas forças. Só que como é que a gente vai fazer essa soma vetorial? Aí vocês vão ter que lembrar dos vetores, tá? Aí, olha lá, o que vai ser a força resultante sobre a carga 1? A F12 mais F13, né? O que é F12? A F12 é K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado na direção de X. Olha só os vetores. Lembra do modo do vetor unitário? Tá ali. X unitário, tá? E a força F13 vai ter apenas a componente vertical. K, Q1, Q3 sobre D quadrado. Simples, por enquanto, né? O que a gente vai fazer? Substituir os valores e vamos resolver esse negócio, ó. Olha só. Substituir. Para a primeira aqui, ó, 20 micro, que é o que vale essa primeira carga aqui, ó, 20 micro, Q1, vezes Q2, 40 micro, não se percam. Qual é a distância que tem entre a carga 1 e a carga 2? 10 centímetros. Se tem 10 centímetros, eu vou lá e transformo para metros, que a gente já sabe, a gente precisa transformar as coisas para metros, né? E a carga e a força F13 vai ser o quê? 20 micro vezes 5 micro sobre a distância entre eles, que é de 5 centímetros. Vocês já sabem, tem que passar para metros. Eu acho que eu não preciso ficar passando aqui para metros as coisas, né? Vocês já sabem muito bem como é que faz isso. Então, 5 centímetros é 0,05 metros eleva ao quadrado também. Show? Tá quase acabando a física aqui, olha só. Que agora eu vou ter só um problema praticamente matemático para resolver. Eu vou lá e multiplico esses termos aqui de cima e faço o quadrado do 0,1. Multiplico os termos de cima e faço o quadrado da parte de baixo. Certo? Por que eu não mexi no K? Eu não vou mexer no K ainda. Tá? Vou deixar o K para depois. Todo mundo sabe quanto que vale o K. O K vale 9 vezes 10 a 9. Tá? Mas eu vou resolver aqui primeiro essas partezinhas aqui. Tá? Então, seguindo. Faço essa divisão do 8 vezes 10 a menos 2 sobre 0,01. Dá isso aqui. Tá? Essa outra divisão dá 40
E agora sim eu vou substituir o K, ó. Então o K agora ele vem aqui, ó, 9 vezes 10 na 9, 9 vezes 10 na 9. Ah, professor, poderia já ter substituído o K e multiplicado lá em cima? Pode, sem problema nenhum. Só toma cuidado para não te perder no meio do caminho, tá? Eu às vezes vou fazendo passo a passo para não me perder. E às vezes eu me perco, tá? Normal. Sobrando isso aqui, pessoal, ó, 9 vezes 10 na 9 vezes 80 dá 720 na direção de X, mais no... Opa, aqui não. Aqui não. Tá? Mais 360 na direção de Y, tá? Ali foi um a mais ali que eu não apaguei, tá, gente? Então, ó, qual é a resposta à força resultante? A força resultante 720 na direção de X, 360 na direção de Y. Essa é a resposta do meu vetor, tá? Desculpa, é a resposta da minha força em termos vetoriais. Quer dizer, não pede isso no exercício. O que ele pede? Ele pede um módulo desse vetor. E para calcular o módulo, é só extrair a raiz do quadrado das componentes. Isso está no caderno de vocês, a gente fez isso aqui várias vezes, tá? Então, ó, 720 eleva ao quadrado mais 360 eleva ao quadrado, extrai a raiz de tudo. Quanto que dá essa brincadeirinha aí, ó? Dá uma raiz de 6.000... Ah, só esse x e esse y chapéu aqui. Os vetores unitários, quando são elevados ao quadrado, tá? Então, um vetor aqui, ó, unitário. Isso aqui é uma regra dos vetores unitários. Quando eles são elevados ao quadrado, isso aqui eu falei para vocês lá no primeiro ano do ensino médio. Quando eles são elevados ao quadrado, isso aqui vale... Então, esse x aqui, quando foi elevado, x chapéu, foi elevado ao quadrado, isso tornou 1, tá? Então, aqui a gente já desmanchou a questão do vetor unitário, tá? E daí, se desmanchou a questão do vetor unitário, antes eu não poderia somar o 720 com 360, porque um é na direção X, outro na direção Y. A gente não pode somar banana com maçã. Mas no momento que o vetor unitário some, né? Aí eu posso somar os números. Aí fica 648 mil, raiz de 648 mil, que dá 805 newtons. Então a força resultante na carga 1, módulo da força resultante, vale 805 newtons. Mas eu peço que... eu peço a direção e sentido também dessa força. Aqui a gente já consegue analisar, né? Que basicamente vai ser uma direção nordeste, tá? Mas isso não é informação suficiente na física. Ah, nordeste, ok, mas para que lado? Nordeste, para Bahia, para o Ceará? Para onde? Né? Então a gente precisa delimitar muito bem essa direção. Como é que a gente faz isso? Né? Trigonometria. Aqui no caso, vocês podem utilizar as relações trigonométricas das distâncias, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a distância entre as cargas aqui é aqui, entre a Q1 e Q2 é 10, entre as outras cargas aqui é 5, né? A relação angular vai ser a mesma, tá? Então, a tangente do ângulo, a tangente é oposto sobre adjacente, lembrar disso, tá? Poderia usar seno, poderia usar cosseno? Poderia, tá? Mas aí tu teria que calcular essa distância aqui, tá? Teria que calcular essa distância aqui, fazer a hipotenusa, para usar outro seno ou cosseno. Como eu não quis diminuir as contas, né? Vou usar tangente. Tangente 5 sobre 10, 0,5. Tangente na menos 1 de 0,5, 26,56. Tá? Então essa é... Eu até conferir aqui uma coisa aqui, gente. É isso aí. É isso aí. Beleza, tá certo. Achei estranho, mas tudo bem. É esse valor. Então, a direção... Como é que a gente vai responder isso aqui? Ó? A carga sofre uma força de módulo de 805 newtons. Isso aqui é a resposta perfeita. Quem botou isso aqui na prova, eu chorei. Na direção nordeste, com 26,56 em relação ao eixo X. Essa seria a melhor resposta perfeita para esse exercício. Tá, gente? Tranquilo? Esse era o exercício mais difícil da prova, porque envolvia muitas coisas, muitas cargas, e envolvia também a questão de vetores. Tá? Mais uma, a última questão. Tá? Falta pouco. Eu sei, vocês estão dormindo. Tá? Não durmam. Esse exercício é interessante porque ele fala de uma aplicação de campo elétrico. Tá? Campo elétrico vai ser um tema que a gente vai voltar. E é uma questão simples.
Bem simples, tá? Então diz assim, ó, os elétrons de um feixe de um tubo são emitidos por filamentos de tungstênio. Óbvio que ninguém mais tem TV de tubo, mas antigamente as TVs de tubo elas funcionavam desse jeito. Dentro de um compartimento com baixíssima pressão. Esses elétrons com carga, a carga elétrica fundamental deles, né? São acelerados por um campo elétrico existente entre uma grade e uma placa. A grade tá aqui, ó, cadê a grade? E a placa, tá? Sabendo que um elétron dele sofre ação de uma força de 80 vezes 10 na 15 newtons ao sair do filamento, dessa forma determine a intensidade do campo elétrico. Galera, olha só, coletei os dados. Força, 80 vezes 10 a menos 15. Carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. Equação do campo elétrico, muito simples. Certo? Então, para calcular a intensidade do campo elétrico, teve gente que viajou na maionese, tá? Não estava atento às nossas aulas, porque usou equações que a gente nem viu ainda, tá? Eu percebi isso. Então, era para usar as equações que nós tínhamos visto. E a equação que nós tínhamos visto é essa, tá? Então, a equação do campo, que é a primeira equação de campo, é a definição de campo elétrico, tá? Vai ser dado por essa forma, então era 80 vezes 10 a menos 15 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Por isso que eu digo, né? Assistir as aulas dormindo não é uma boa. Possivelmente vocês assistiram as outras dormindo, porque pegaram uma equação lá do livro, lá da frente, pegando na internet, não sei, mas a gente nem tinha visto, ela não tinha nada a ver aqui, tá? 80 vezes 10 a menos 15 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19, que gera uma resposta de 500 vezes 10 na 3. Novamente, substituo vezes 10 na 3 por quilo. Não é unidade, tá? Eu estou substituindo a base 10 por quilo, tá? E newtons por coulomb, que é a nossa unidade de campo elétrico, tá? Então, primeiro exercício era isso aqui, era para fazer isso, tá? Na letra B, o que a gente vai fazer? Se substituirmos agora a carga, o elétron, por um corpo de 90 nanocoulombs, qual a nova intensidade da força? Pessoal, por que vai mudar a força? Se eu mudar a carga, a força sobre ela vai mudar, porque o campo não vai mudar. Eu não vou ligar em uma outra... não vou mudar o sistema elétrico ali para mudar o valor do campo, porque o campo é padrão da minha TV, tá? Então, se eu modificar a carga que está ali, é ela que vai sentir uma força diferente, tá? Então, por isso que na letra B, o campo se mantém o mesmo, porque a gente já sabe o valor dele, ele é uniforme, ele se mantém. E agora a carga vale 90 nanocoulombs. O que eu vou fazer? A mesma equação. Mesma equação, tá? 500 vezes 10 na 3, para achar agora a força, tá? Sobre igual a F sobre 90 vezes 10 a menos 9. Isso aqui deu, olha lá, passo 90, multiplicando aqui para cima, a resposta 0,045 newtons. Então, uma força de 0,045 newtons sobre essa carga de 90 nanocoulombs. Nano vezes 10 na menos 9, tá? Para quem não percebeu aqui. Show! Que barbada tava, hein? Meu Deus, física é muito fácil. Funciono com isso. Tá? 9h19. Deu 40 minutos. Eu até achei que ia dar mais tempo. Tá? Gente, alguma dúvida ali sobre a correção dessa prova? Não, está sendo gravado, tá? Então, quem tiver dúvidas também, se está com vergonha de abrir o microfone agora, porque estará nas redes sociais. Eduardo, falta muito para isso ainda, cara. Falta muito para isso, tá? Então, pelo amor de Deus, tu ficar pensando nisso agora, nessa altura do campeonato, não é uma boa, tá? Pelo amor de Deus. Gente, então assim, próxima aula ela vai ser assíncrona, tá? Eu vou gravar um vídeo, vai ser sobre campo elétrico, tá? Vou editar ele e vou largar lá no YouTube, tá? Vocês, por favor, assistam esse vídeo. No meio do vídeo, em algum momento, não vou dizer qual, vai ter uma tarefa, tá? Em algum momento também, não sei qual, vai ter a questão da presença de vocês, tá? Para me garantir que eu vi, que vocês viram esse vídeo, tá certo, gente? Tranquilo. A aula de hoje é isso aqui, barbadinha, foi só uma revisãozinha. Dúvidas, prendam grito, não fiquem calados. Vocês estão muito quietos para um terceiro ano, o pessoal do primeiro ano fala muito mais que vocês, tá? Professor,
Diga, Camila. Lá na. Eu não sei qual questão era para ti, mas é a carga elétrica. Acho que foi a primeira que a gente corrigiu hoje. A primeira? Para mim, na divisão, e para as gurias também eu estava falando, pedindo para elas, agora deu 1,87, não 18,75 vezes 10 vezes 13. 3. Só Deixa eu queria conferir ver. aqui. Bom, já vamos fazer a conferência na hora. 3 vezes 10 a menos 6 sobre 1,6 expoente na menos 19. Eu errei a vírgula, né? É isso que tá falando. Isso mesmo. Então, Só para aqui, ter ó. certeza que eu não tinha errado. Sim, errei a vírgula. Era para ter prendido o grito na hora. Deixa eu corrigir aqui, ó. Vai ficar no vídeo, bonitinho no vídeo. Ó, aqui, gente, ela tá falando dessa parte aqui, ó. Não é 18, vocês estão vendo aí, né? Não é 18,75. Na verdade, é 1,875 vezes 10 na 13. Este é o erro que está aqui. Muito obrigado, Camila. É isso aí? Professor, a Kelly também está com vergonha de te pedir, mas é que a gente colocou negativo na frente. Tem alguma interferência? Por Nessa causa questão... que a carga na A tinha dado menos 3, né? E daí a gente continuou com menos 3. Aí vem um erro de conceito físico, tá? Número de partículas, você não pode ter um número de partículas negativo, né? Eu tenho menos 30 partículas, tá? Não faz muito sentido na física isso, porque eu estou perguntando ali qual é o número de partículas em excesso. Então ali, no caso, nesse tipo de questão, você sempre considera um módulo da carga também, tá? O sinal para nós não é importante nesse caso, para calcular o número de partículas. Tá? Ok, muito obrigada. Beleza, Kelly, não precisa ter medo, tá? É isso aí, gente. Fechou? Tá. É isso. Coloca os nomezinhos aqui no sisteminho. Vou fechar a gravação aqui.